Depois de algumas semanas de férias por aqui, voltamos e com novidades. Bora entender um pouco mais sobre o GarageBand do AP750? Vem comigo. Essa parede é a primeira visão que a gente tem ao entrar no GarageBand a partir do hall social do elevador, que fica atrás dessa porta provisória. A ideia aqui, além de criar um elemento estético bacana, de trazer mais curvas para esse espaço, daqui a pouco a gente vai fazer um tour para vocês entenderem tudo, foi também esconder o acesso à área de serviço do apartamento, que fica bem atrás dessa parede. Aqui atrás a gente tem a porta da área de serviço, que comunica com a cozinha. Num dia de festa, de casa lotada, que isso aqui vai funcionar como uma boate, um bar, e a gente tiver um apoio de buffet, por exemplo, a circulação ela vai acontecer toda aqui por trás. Então a gente não fica com o espaço exposto, a gente mantém a privacidade do espaço, mas deixando essa comunicação com o serviço, que é muito importante no dia a dia. Agora bora lá, vou pegar a câmera de novo para a gente enxergar isso tudo bem de pertinho, vocês entenderem o espaço geral e daqui a pouco eu vou dar as explicações técnicas sobre essas paredes curvas. Hall dos elevadores. Aqui entrará uma marcenaria com uma porta pivotante e entramos no espaço. Elevador de carros. Aqui no meio a gente vai ter o bar, que também foi feito com paredes curvas, mas nesse caso o revestimento vai ser de marcenaria. Essa aqui é a parte do fundo do bar e depois a gente tem uma outra parte aqui mais baixa, fazendo só a bancada, com um desenho muito legal. Eu vou ver se o projeto está aqui nessa mesa e dou um spoiler para vocês disso. Ainda não colocarei imagens do resultado final, porque é surpresa. E por lado de cá, a gente tem o acesso que vem através da parte íntima do apartamento. Aqui é a sala de televisão, aqui a entrada para os quartos e a gente vem de lá pela sala. Então a gente tem entrada pelo lado de lá do elevador e pelo lado de cá do elevador. Entrando, então, a gente tem praticamente a mesma visão, mas rebatida. E essa parede curva de cá esconde a porta do banheiro, que está ali atrás. Nesse caso, a porta do banheiro, ela não tem só 2,10 metros de altura, ela é piso-teto. Porque é uma porta muito especial, também não quero mostrar ainda o lavabo, vai ficar para a próxima, mas ela é uma porta muito especial, de vidro fosco, num tom muito próximo desse da parede. E aí tem todo um detalhe, um alinhamento com o forro, que, enfim, são detalhes para a gente ver mais lá na frente. Mas esse é o espaço. Ali a gente vai ter um telão bem grande, um sofá bacana. Aqui tem mesa de totó, ali, como eu falei, o bar. Essa parte do meio seria a pista de dança, mas também é um espaço para o carro entrar eventualmente. Algumas mesas de jogos que depois eu vou mostrar. Uma vista linda lá no fundo. É a vista oposta da sala. Aí sim a gente já vê muitas construções por lado de cá, é uma área mais ocupada da cidade. E tá aí o nosso espaço, começando a tomar forma. O teto vai ser em tecido, um tecido também grafite mais escuro, fazendo aí um sobretom, uma brincadeira com todos esses tons, porque a ideia é que a gente tenha um espaço mais escuro, como se fosse um underground, um subsolo, mas vai ficar muito, muito bacana. Não vejo a hora de mostrar o resultado final para vocês. E qual é o passo a passo para a execução de uma parede desse tipo? Ponto número 1, projeto em mãos. É importante que o projeto contenha todas as medidas necessárias para essa marcação, como os raios de todas essas curvas que não possuem as mesmas medidas. Então, cada parede tem uma curvatura diferente da outra, cada parte da parede tem uma curvatura diferente. Então, é muito importante que todas essas cotas estejam no projeto. Ponto número 2, a marcação dessas paredes no piso. No caso aqui, no contrapiso, porque o piso final, o acabamento, ele só vai ser colocado lá no final da obra. Então, com o projeto em mãos, é feita a marcação no piso dessas alvenarias, porque é através dessa marcação que o gesseiro vai se orientar para depois colocar o ponto número 3, que é a estrutura de alumínio que sustenta as placas de drywall. Esses perfis, eles são rígidos,
mas é necessário que sejam feitos cortes nesses perfis para que ele consiga fazer a curva, para que ele consiga fazer o movimento e se moldar àquela marcação do chão. Depois, então, do perfil horizontal colocado, são colocados os montantes verticais e depois um novo perfil superior é colocado fazendo essa amarração toda. E aí, para o fechamento dessa estrutura, nós temos duas opções. A melhor opção, que inclusive foi utilizada aqui, é usarmos placas de 6 milímetros de drywall. Uma placa padrão de drywall possui 1,25 centímetros, é a placa de meia polegada. Mas existem placas mais finas, como a de 6 milímetros, por exemplo. Essas placas, quando elas são molhadas, umedecidas, elas ficam mais flexíveis. Então, elas conseguem fazer esse desenho, elas conseguem acompanhar o desenho da estrutura que já foi previamente fixada. E aí, elas são, então, parafusadas nessa estrutura. Depois de tudo prontinho, é feito o tratamento das juntas, elas são emassadas, lixadas e aí sim entra o revestimento. Achei o que eu estava procurando para mostrar para vocês. Vejam só, nós temos aqui uma placa de 6 milímetros de drywall ao lado de uma outra de 1,25, que é a tradicional de meia polegada. Então essa é bem fininha e essa aqui, ó, mais grossa. Conseguem ver a diferença entre uma e outra? Essa aqui então é muito rígida. Essa aqui, quando ela tá seca, ela não é tão macia não. Olha só, tô tentando dobrar e não consigo. Mas como eu disse, depois de umedecida, sim, a gente consegue fazer a curva, como vocês acabaram de ver. Eu vou pegar agora uma placa para vocês verem como esse revestimento ele é assentado também. A sensação que a gente tem é que são peças únicas, mas obviamente isso não foi assentado uma a uma. Esse revestimento ele vem em placas. Espera aí. Essa é a placa de revestimento que nós utilizamos. Ela mede 30 por 30 centímetros. E as peças, então, elas já vêm coladas nessa telinha na parte de trás. Essa tela facilita o assentamento também, porque dá aderência com a argamassa. Aqui nós optamos por utilizá-la na vertical, ela poderia ter sido usada na horizontal, mas a gente queria esse efeito assim, de ripado, né? Esse efeito de alongar um pouco mais a parede. E dois detalhes são muito importantes para esse resultado perfeito. O primeiro detalhe é que o afastamento entre uma placa e outra deve ser igual ao afastamento padrão que vem entre uma peça e outra. Porque aí a gente não enxerga onde uma placa termina e a outra começa. Imagina se a gente tivesse usado um espaçamento diferente ao redor da placa. A gente ia enxergar isso. E é por isso que a gente não enxerga. Então, a gente manter o mesmo espaçamento é um ponto importante. Uma outra dica legal também é a gente evitar recortes, seja em cima ou seja embaixo. Então, para isso, nós definimos a altura final da parede depois da definição do revestimento, depois que ele já tinha sido comprado, inclusive, para a gente certificar que isso daria certo. Essa placa ela tem 30 por 30. Então a parede ela ficou com 2,10 metros, provavelmente com alguns milímetros a mais, porque a gente tem que levar em conta também a junta na horizontal. Mas isso é acertado em obra, não tem problema. Se essa peça ela passa um pouquinho aqui em cima, ó, depois a gente emassa aqui na hora de pintar e tá tudo certo. Então nós não temos cortes, a parede ela ficou com 2,10 metros de altura, que era a medida necessária para esconder aquela porta de serviço que eu falei no início, que a gente tem aqui atrás. A gente não queria que essa porta fosse percebida de longe. Então é suficiente para esconder a porta e é suficiente também para a gente ter uma boa distância do forro que ainda vai entrar. Porque a ideia é que essas paredes ficassem bem soltas mesmo no ambiente, dando esse efeito bacana que vocês já viram. Um outro detalhe que facilita o assentamento é que essa telinha de trás ela é facilmente cortada em obra, com estilete mesmo. Então a gente consegue separar em 1, 2, 3, enfim, quantas peças sejam necessárias para a gente fazer o arremate nas quinas. Eu vou agora pegar a câmera para vocês verem como ficou esse arremate, em cima, embaixo e nas quinas da parede. Esse espaçamento aqui embaixo é a medida exata que a gente precisa para a instalação do piso de madeira, considerando o espaço embaixo dele mais a espessura do piso. Ou seja, ele vai entrar aqui e vai ficar super bem acabado. Alguém reparou que nessa parede nós temos partes já rejuntadas e partes sem rejunte? Vejam essa parte mais baixa.
Como a gente enxerga, parece que é a espessura do revestimento, que ficam essas linhas brancas. E aqui em cima a gente já não vê nada disso, porque já foi rejuntado. Ó, bem de perto. Com rejunte. E sem rejunte. A gente consegue enxergar, inclusive, a telinha lá atrás, entre uma peça e outra. Aqui nós optamos por usar um rejunte da mesma cor do revestimento, porque a gente queria essa homogeneidade. Mas quando o rejunte é de outra cor, se tivesse usado um rejunte branco, por exemplo, o efeito seria um pouco diferente. Mais perto do que vocês estão vendo aqui sem o rejunte. Tá? Mas eu gosto mais dessa massa, dessa coisa mais fechada. Era a intenção do projeto nesse caso. Quero mostrar para vocês que às vezes pequenos probleminhas acontecem, mas para tudo tem solução, desde que a gente veja a tempo e discuta com a obra. Nesse caso aqui, o revestimento ele foi colocado rente ao drywall, como se não houvesse o revestimento aqui nessa lateral e na parte do fundo. Mas haverá. Essa parede ela vai ser revestida dos dois lados, porque como a gente tem a passagem da área de serviço ali, isso aqui é uma passagem de serviço, a gente queria essa parede bem protegida e bonita também. Então, a gente não conseguiria fazer um encontro bonito aqui. Vejam só, vou até pegar uma amostrinha aqui para mostrar de novo. A gente iria enxergar o topo do revestimento, a lateral desse revestimento, e não ficaria bonito. Então, neste caso, nós vamos raspar um pouco esse drywall para que a gente consiga colocar este aqui por trás do outro. E aí fique bem bacana. E aí, esse encontro aqui já será feito na meia esquadria. Estão vendo que essa peça aqui já está cortada na meia esquadria? Olha só, um corte 45 graus. Ela não está retinha como essa outra. Reparem, aqui está retinho e aqui está 45 graus. Então, ela seria uma peça de quina para encontrar com a outra 45 graus aqui também. E aí, o revestimento continua até lá. Um detalhe legal de projeto que nós resolvemos posteriormente é isso aqui, quero mostrar para vocês. Nós vamos aproveitar algumas quinas dessa parede para criar armários. Aqui então foi fechado esse fundo e ao invés da gente fazer um fechamento de drywall aqui também, deixando todo esse buraco ali atrás, a gente vai fazer de marcenaria. Então a gente vai fechar o topo dessa parede aqui, da mesma forma que foi fechado quando está muito próximo da parede, e a frente vai ser fechada de marcenaria. Fica um ótimo armário. Nós pensamos em um outro detalhe aqui também, que ao meu ver, solta um pouco mais a parede. Ao invés dela continuar em linha reta, gente, a sujeira da minha mão. Ao invés dela continuar em linha reta até tocar essa parede, a gente fez uma quebra, 90 graus aqui, para parecer que a parede foi encostada mesmo. Estão vendo? Para ela se soltar mais. Eu acho que fica super lindo. Do outro lado, eu falei que é a entrada do banheiro, então a gente vai ter o revestimento aqui no topo. Vejam que aqui, ó, já foi deixado o revestimento passando, estão vendo? Ele já passou em relação ao topo da parede, diferentemente do que aconteceu lá do outro lado. Esse aqui ainda vai ser cortado, aí o revestimento vem e vai virar um pedacinho do lado de cá. O suficiente para arrematar essa pontinha onde depois começa a marcenaria, porque aqui também nós teremos um armário, olhem só. É um lugar bacana para ter um armário de apoio. Então, esse armário, ele vai ter 2,10 metros de altura, vai ter o topo fechado de gesso, assim como a parede é toda fechada. Eu falei para vocês que atrás é tudo fechado, estão vendo a cobertura? Porque senão a gente teria sujo caindo ali e seria impossível de limpar. Então, o topo dessas paredes é fechado. Vou ver se eu subo numa escada para mostrar. Não achei escada aqui agora não, mas vou subir aqui nessas duas latas. Vamos lá. Olhem só, tudo fechadinho. Claro que isso ainda vai receber acabamento. Emassado aqui nas juntas e depois vai ser tudo pintado de um tom próximo a esse, para ficar bem bacana. Ali é o armário que eu falei que ainda vai ser fechado. Nessa parede ainda sem revestimento, a gente percebe alguns detalhes da instalação também. Aqui é onde a placa foi parafusada nos montantes de alumínio. Reparem que esse espaçamento é menor do que um espaçamento tradicional. Geralmente a gente usa 60 centímetros, em torno de 60 centímetros entre um montante e outro.
Aqui a gente tem, sei lá, uns 20 e poucos centímetros, por causa da curva, para que essa placa fique bem fixada. Então esses montantes, eles são colocados mais perto uns dos outros. E aí a gente enxerga a linha então de parafusos, para a placa ficar bem resistente, para ela não dar nenhuma barriga. E o tratamento também entre as juntas e onde tinha o parafuso. Já começou a ser feito com massa corrida. Aqui na parte do bar, essa marcenaria vai ser toda feita com um MDF flexível. Existe um vídeo aqui no canal específico sobre isso, como fazer marcenaria curva. Vale muito a pena assistir, vou deixar o card aqui para vocês assistirem depois desse vídeo. Mas optamos por fazer a base em drywall, deixar essa base em drywall para facilitar lá na frente. Como a marcenaria ela entra no final de tudo, né, com a obra quase pronta, a gente entendeu que seria melhor ela já ter essa base para chegar só revestindo aqui com um MDF curvo bem fininho. Agora a palavra está com vocês. Me contei tudo. Se ficaram dúvidas, perguntem aqui embaixo. Se gostaram, também comentem. Se gostou desse vídeo, já se inscreve no canal se não for inscrito. Ativa o sininho para receber notificação de novos conteúdos. Dá um like aqui embaixo e se liga por aqui.